Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos direto na leitura da palavra. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Nós cantamos bastante aqui sobre gratidão e nós vamos falar aqui sobre gratidão. Tem vários temas em torno, mas o tema central é gratidão. A cura dos 10 leprosos, Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 11 ao 19. Você pode ler aí também na projeção, você que está em casa, leia também, se possível, abra e leia na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Oh Deus, como é bom encontrar o Teu povo, como é bom estar na comunhão do Teu povo, Senhor, para este tempo de culto, para este tempo de adoração, de encorajamento mútuo, ó Deus. Oh Senhor, como isto é bom, Pai. Que o Senhor agora nos oriente pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor nos ilumine para que possamos entender a essência da Tua palavra e que possamos, ó Deus, aplicar nas nossas vidas, porque a Sua palavra é vida, a Sua palavra é bênção, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou pedir para quem está lá no multimídia, projeta verso 9, capítulo 9, versos 51 a 53 de Lucas, por favor. Lá, diz assim, olha: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Esse é o momento em que Jesus empreende uma viagem para Jerusalém. Ele vai sair da Galiléia em direção a Jerusalém. E vai ser a viagem que vai terminar com a sua morte e crucificação. Depois, no capítulo 13, 22, por favor. Isso, olha, aí diz: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. No texto que nós lemos, diz assim, olha: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galiléia. Só para entendermos este contexto, o que é que Jesus está fazendo até esse momento em que os 10 leprosos serão curados e todas as lições que devemos aprender deste acontecimento, de Jerusalém, como se Galiléia ficasse aqui, é uma forma de olhar. Galiléia aqui no alto, Jerusalém, a Judéia aqui embaixo e no meio Samaria. Para que o povo passasse de um lugar para o outro, tinha 3 maneiras. Ou ia por um lado pelo litoral, caminho de Cesareia, ou por outro lado, que era as margens do Jordão, atravessando por Pérea, ou pelo meio de Samaria. Quando Jesus, por exemplo, está indo de Jerusalém para Galiléia e encontra com a mulher samaritana no poço lá de Sicar, ele está indo pelo meio. Nesse momento, ele sai da Galiléia, ele vai entrar um pouquinho ali em Samaria, depois ele vem acompanhando o rio Jordão, pelo lado leste. Ele vem acompanhando o rio Jordão, que é a divisa
da Galiléia com Samaria e com Pérea. Ele vai descer até Jericó quando ele vira para Jerusalém. Então, quando ele empreende esta viagem, ele não vai caminhando direto, como diz o verso 22 do capítulo 13, ele vai passando por aldeias e por cidades, porque Jesus é a mensagem viva de Deus, para que ele pudesse ir ensinando, para que ele pudesse ir pregando o reino de Deus e ensinando as pessoas. Então essa viagem ela demora um tempo, porque ela por si só já é uma viagem longa, já era uma viagem longa. Agora entre passando em cidades, aí vai se demorar bem mais. Então ele vai fazendo isso. E o que acontece? Num dado momento ele vai entrar numa aldeia, e provavelmente, além dos seus discípulos, havia também muitas pessoas seguindo a Jesus. A sua fama já tinha sido conhecida em todos os lugares e as pessoas procuravam Jesus. E no momento em que ele vai entrar numa aldeia, 10 leprosos então sabem de Jesus e vão ao encontro de Jesus. E quando vão ao encontro de Jesus, eles então se mantêm de longe e gritam. Por que se mantém de longe? Porque a lei estabelecia que o leproso não poderia se aproximar das pessoas, ele tinha que ficar isolado. Isso era o que estabelecia a lei por uma questão, inclusive, de preservação dos outros, porque altamente contagioso. Então, de longe eles gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E Jesus, então, ele vai dar uma ordem. Tem 2 milagres de cura de leprosos. Ele cura um leproso, que depois que ele desce do Sermão do Monte, o leproso procura e clama por misericórdia, falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus toca nele. Esse é o momento, está lá no capítulo 5. Nesse momento, Jesus não toca os leprosos, mas ele dá uma ordem, ele diz, vão e se apresentem aos sacerdotes. Ou seja, cumpram aquilo que está estabelecido na lei. Se você não tem mais lepra, se apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote é que vai certificar de que você está curado e você possa, então, voltar para o convívio social. Então, veja, Jesus dá uma ordem, vai e se apresente. Mas eles estavam leprosos, e ele dá uma ordem, vai e se apresente. E eles vão se apresentar aos sacerdotes, e no caminho, eles percebem que estão curados. E quando eles percebem que estão curados, um deles, ao ver, ele manifesta tamanha gratidão e alegria, e ele, em alta voz, dá glória a Deus, e corre até Jesus e se prostra aos pés de Jesus. E Jesus vai fazer esse questionamento. Ora, mas não eram 10? Por que só um voltou para dar glória a Deus? E ainda estrangeiro. Então tem alguns pontos dentro dessa história. Um relato que aparentemente é simples, mas profundo no seu acontecimento e muito rico nas lições que apresentam a nós neste dia. Então vejamos, o primeiro ponto, Jesus é visto pelos 10 leprosos e um era samaritano. Amados, aqui temos um contexto importante neste momento e com algumas orientações importantes para a nossa vida, porque nesse momento em que 10 estão juntos, há judeus e há um samaritano. Pelo menos o relato é que um deles que volta era o samaritano. Judeus não gostavam dos samaritanos. E os samaritanos também não gostavam dos judeus. Inclusive, Jesus ele vai ser rejeitado quando está indo para Jerusalém pelos samaritanos, porque ele estava indo. Por que eles rejeitaram Jesus? Porque viram em Jesus a firme intenção de ir para Jerusalém. E eles questionavam isso. Por que o lugar da adoração é em Jerusalém? Tanto que a mulher samaritana questiona isso para Jesus. Então, eles vão rejeitar. Neste momento, judeus e samaritanos estão juntos. E esse é um reflexo importante daquilo que acontece na nossa vida quando nós não estamos nos melhores dias da nossa vida. Porque a dor e a miséria, ela faz romper os preconceitos e ela nivela todo o ser humano.
Observe que os ensinos de Jesus é a mensagem viva do céu, é a mensagem viva de Cristo naqueles dias, nos nossos dias e sempre será. E os seus ensinos são importantes para a nossa vida. Então veja, nós vivemos no mundo e não era diferente desta situação, porque isso é inerente ao ser humano, não é inerente a uma época da história, é inerente ao ser humano. Da busca pelo destaque, da busca pela melhor posição, da busca de ser o melhor. E quando se busca ser o melhor, ser o primeiro, então tudo causa diferença. Há preconceitos, há rejeições, há disputas, há tudo. Mas quando o ser humano se encontra no pó da vida, ele é nivelado por igual. Acabou o preconceito. Quando você vai aí para o centro da cidade, quem já teve a oportunidade de trabalhar de algum ponto com moradores em situação de rua, você vai ver que para eles não independe do nome da região, independe da família, independe, eles são todos iguais e se ajudam. Porque este é o ser humano. Ali samaritanos e judeus se juntam naquele momento, porque quando se está no topo, se quer ser admirado, quer ter os melhores bens, quer ter as melhores roupas, quer ter o melhor carro, quer ter melhor tudo para poder se destacar. Mas quando se está no pó, tudo é nivelado. Ontem, ainda me lembrando do último vídeo que o irmão postou lá no grupo de homens, dizendo que se você não for o melhor, você está envergonhando o nome de Deus, porque você não pode aceitar nada menos do que ser o número 1. Acho que muitos ouviram isso, porque eu sempre repito e respeito os coachings profissionais, mas tem uma vertente desse coaching que acaba jogando umas coisas para cima das pessoas que não refletem a verdade daquilo que é o Evangelho. Ontem eu estava assistindo, por exemplo, um jogo da Copinha, eu gosto de acompanhar o futebol, e são muitos 120 times de meninos que estão jogando e disputando. E depois eu ouvindo os comentários, eles disseram o seguinte, que de todos esses meninos que estão jogando, só 10% vão se tornar profissional, ou profissionais. E desses que vão se tornar, quantos vão se destacar? Se todo mundo quer brigar para ser o número 1, como é que vai ser a vida de uma pessoa? Quantas pessoas sofrem porque estão angustiadas, porque não estão no topo da vida e não conseguem ser felizes com aquilo que Deus deu para que ele pudesse ser? Quantos jogadores não têm destaque, não são Neymar? Mas são felizes aonde estão e fazendo o que estão fazendo. Então é muito importante esta lição que se coloca na nossa vida, e aí eu deixo aqui para a nossa reflexão, nunca perca a sua essência. Seja sempre humilde, não negue a sua origem, porque você é a sua história, e quando você nega a sua própria história, você nega a sua própria identidade. Não é vergonha nascer onde nascemos, não é vergonha ser filhos de quem somos, não é vergonha sermos quem somos. O privilégio é saber que em Deus nós somos chamados de filhos dele. Então independe aonde a planta nasce, se em meio às pedras ou se numa terra mais fértil. O fruto que ela vai produzir é que determina quem ela é. Então nunca negue a sua origem, nunca negue quem você é. Aliás, mergulhe na sua origem, criação de Deus e em Cristo feito filho de Deus. Esse é um ponto. E aí eles estão distantes, eles vão gritar para Jesus, verso 13. O verso 13 diz assim, do 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então eles ficam de longe, eles não podem se aproximar. Por que não podiam se aproximar? Porque a lei determinava que não podiam. Era uma questão de saúde, de higiene, fazia parte da lei isso, olha, se você está leproso, é melhor que você se retire. Tinha os leprosários, tinha os lugares. Quem assistiu aquele filme Ben-Hur,
por exemplo, teve a oportunidade de ver numa cena do filme, tem um lugar meio, parece que uma caverna, assim, é claro que ali eles dramatizam um pouco mais, mas tinha lugares retirados para que as pessoas que estivessem com lepras pudessem ser tiradas do convívio familiar e do convívio social. E quando eles estavam nessa condição, eles não podiam se aproximar de outras pessoas, sob pena, inclusive, até de morte em alguns casos. Então, eles não podiam. E Jesus, aparentemente, não tinha visto esses homens, mas eles vão gritar para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E aqui, meus irmãos, é um ponto importante para a nossa vida cristã, tanto para nós que vivemos a vida cristã, quando ensinamos para aqueles que estamos dando testemunho da vida cristã. Tem algo muito importante para nós, que é sair da negação. Sair da negação é um princípio de mudança de vida. Essa semana tive a oportunidade de conhecer um pastor. Eu não o conheci pessoalmente, só trocamos mensagens, até em relação à doação de alguns livros. E ele se apresentou como alguém que trabalha, e aquilo me chamou muito a atenção. Depois ele descreveu todo o objetivo. Ele falou: olha, eu trabalho com um grupo, com apoio a pessoas que se libertam da negação e querem se livrar de algum sofrimento de alguma área da sua vida. Então veja, ele não tem um trabalho focado com esse ou com aquele tipo de gente. Ele diz o seguinte: olha, uma pessoa que se liberta da negação, e quando ela se liberta da negação, ela precisa de apoio, porque ela quer alívio, ela quer restauração do sofrimento de alguma área da vida. Olha que interessante isso, porque muitas vezes nós até reconhecemos em nós algumas dificuldades, algumas deficiências, algumas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, alguns comportamentos que não são talvez adequados para a convivência, para os relacionamentos, mas nós negamos estas coisas. Quando nós nos libertamos dessa negação e temos a consciência de que precisamos de ajuda, metade do problema está resolvido. E aí ele dá inclusive o testemunho dele. Ele me deu o testemunho dele, dizendo que, por exemplo, ele se libertou da falta, ele usa outros termos, uns termos mais técnicos, mas em termos simples falta, hiperatividade e falta de atenção, que inclusive levou a provocar um acidente, que é aquele caso, sabe aquelas pessoas que são muito agitadas, começam muitas coisas, mas não terminam nada, e não conseguem se organizar e não tem foco em alguma coisa. Isso geralmente é ornamentado por muita desorganização e por muita frustração e angústia interna. É um problema. E quando ele entendeu que tinha aquele problema e saiu da negação e começou a procurar ajuda, ele então começou a vencer este problema. Você quer ver um caso moderno? Psicólogos e psiquiatras, por exemplo, que antigamente eram vistos, né, tínhamos medo. E para o crente, então, era um absurdo. Mas nós adoecemos física e emocionalmente. E ter uma ajuda especializada não tem mal nenhum. Não faz mal, eles são preparados. Todo conhecimento parte de Deus. Todo conhecimento parte de Deus. Então veja, a necessidade desses leprosos, eles chegam na base da vida em que eles não podem fazer nada por si mesmos. Não havia cura, não havia tratamento, não havia nada. Havia um homem com uma mensagem de Deus, com o poder dos céus, que tinha poder para transformar a sua vida. E eles disseram: nós não podemos fazer nada por nós mesmos, e então eu entendo que eu preciso de ajuda. E eles então gritaram para Jesus. Conseguem observar isso, irmãos? Então eles gritam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Ah, meus irmãos, como é bom isso. Eu já falei esse testemunho para os irmãos, mas foi a minha primeira oração de fé. Eu coloco ela como a minha primeira oração de fé.
Era muito jovem, aí comecei a mexer com cigarro, né? Um traguinho aqui, meu irmão era fumante e tal, não sei o quê, e você aprende o tal do vício. O vício, ele é isso mesmo, né? Ele é programado para isso. Mas conhecendo a Jesus, aquilo me incomodou, eu não queria mais aquilo para a minha vida. E eu cheguei em casa certo dia, e eu me ajoelhei ao lado da cama, estava aprendendo os caminhos da fé. E eu falei, Senhor, se o Senhor pode, tira então esse vício de mim. Porque tinha muitas receitas, remédios, você tem que fazer isso, você substitui por doce, você faz aquilo. Enfim, tem muita gente que falam muitas coisas, e não sei se são boas ou não estou dizendo. Eu só entendi que eu tinha uma necessidade que precisava ser mudada. Então eu clamei e gritei a Jesus, se o Senhor pode, tira isso de mim. Meus irmãos, desde aquele dia, nunca mais na vida. Conseguem observar essa questão da gente entender a nossa necessidade de gritar por Jesus? Entender a nossa necessidade de clamar por Jesus? Porque Ele é poderoso o suficiente para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para curar qualquer enfermidade, inclusive, se isso for da sua vontade. Então, eles vão gritar para Jesus. E eles gritando, porque eles saíram, não tem como negar. Eles não podiam dizer, nós estamos bem aqui, nós estamos vivendo bem assim, fica tranquilo aí. Não tinha, olha, nós estamos doentes, nós estamos separados do convívio familiar, nós estamos separados do convívio social, a nossa situação é muito ruim, Jesus, tenha compaixão de nós. E Jesus teve compaixão deles. Então, o princípio da mudança da nossa vida é permitir que Cristo faça essa mudança na nossa vida. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra de Deus. Ele pede licença para entrar na nossa vida. E não necessariamente quando estamos seguindo a vida cristã numa rotina de igreja, significa que estejamos necessariamente vivendo o Cristo. Outro dia eu recebi uma mensagem, essa semana recebi uma mensagem de um menino, não vou falar o nome porque eu não tenho autorização dele, e ele me falou assim, você tem o contato daquela clínica em que eu fui, que você me ajudou, porque na ocasião eu vou contextualizar para os irmãos, eu falei, tenho, ele falou, eu quero ir até lá, eu quero levar algumas coisas para aquele pessoal. Esse rapaz, quem me procurou foi meu irmão, tem mais 5, 6 anos ou mais. E eu tinha contato, não tenho contato com uma clínica de recuperação de dependentes químicos, onde tínhamos lá um trabalho, sempre o pessoal lá da Presbiteriana, sempre ajudando muito. E o meu irmão me ligou e falou, estou com uma situação. Esse rapaz, a esposa deixou, ele se separou, a situação dele está muito ruim, perdeu o emprego, viciado em bebida, e eu não sei se mais alguma coisa. Ele falou, tem como você levá-lo até lá? Eu falei, olha, não funciona assim, eles têm todo um critério, precisa ir em 3 encontros, pelo menos, para que eles possam conversar, entender, tem todo um critério. Ele falou, não, mas é urgente. Aí eu, irmãos, comecei a ligar para os pastores, para os irmãos responsáveis, um deles estava passando férias na praia, aí ele falou, olha, a gente não pode fazer dessa forma, mas como é você que está pedindo, nós vamos abrir essa exceção. É muito bom ter essa credibilidade, né? Nós vamos abrir esta exceção, pode levá-lo lá. Enfim, eu falei, olha, eu não tenho como ir com vocês, mas vou dar o endereço e vocês vão até lá. E esse menino foi, acho que era um primo que estava com ele, que levou até lá. Fica em Franco da Rocha. No sábado, na terça-feira, o coordenador me liga e falou, ele foi embora. Aí eu falei, puxa vida, aí pedi perdão de todas as maneiras. Eles falaram, por isso que a gente não gosta de abrir exceção assim, porque às vezes não ficam. Só que passados, eu já tinha essa notícia antes, mas passada agora, ele falou, eu nunca mais eu bebi. Estou livre dos vícios. Desde aquela época, por quê? Não foi o tempo. O fato dele ir até lá, ele tomou consciência da sua necessidade. Ele tomou consciência que por si mesmo ele não podia fazer. E clamando a Cristo, Cristo o libertou em 3 dias que ele esteve lá. E até hoje continua limpo.
Então, meus irmãos, a questão é o seguinte, é sairmos destas negações da vida, porque muitas vezes nós também vivemos distantes do convívio social. Ah, não, mas eu estou presente com todas as pessoas, mas às vezes tem muitos de nós e muitas pessoas que precisam de nós, que estão vivendo longe da sua família, longe do convívio social, porque são pessoas de difícil relacionamento, são pessoas difíceis no trato, são pessoas que têm muitas maneiras de ser, mas que não reconhecem isso, e é difícil de mudar, a não ser que algum dia ela diga assim, olha, realmente eu preciso, e ela diga, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Esse é o princípio de toda mudança. Que é o caso desses homens. Nós não temos condições, nós precisamos, eles estavam vivendo à margem do mundo, mas encontraram alguém que podia fazer algo por eles. Irmãos, não é vergonha para ninguém ser ajudado. E especialmente quando se tem condições de buscar uma ajuda especializada, que nós temos muitos recursos hoje. Não dá para vivermos, às vezes, mais com tudo que Deus permitiu que o mundo desenvolvesse em termos de conhecimento, em termos de capacitação, além do poder de Deus que age na nossa vida, não dá para ficar submissos a coisas que atrapalham a nossa vida, o nosso convívio social, o nosso convívio familiar. Nós temos que dar testemunho para o mundo de como é uma vida com a presença e no poder de Cristo. Amém? A obediência à palavra de Deus. Jesus então diz a eles, verso 14, ao vê-los Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo, foram purificados. Ou seja, diferente do que aconteceu na outra cura, em que Jesus toca o leproso, nesse momento ele só dá uma ordem. Vão e apresentem-se aos sacerdotes, cumpram os protocolos. Vão lá e cumpram os protocolos. Vão lá e se apresentem aos leprosos. Então eles tiveram o quê? Fé para aceitar a orientação de Jesus. E há algo importante, meus irmãos, que nós nunca podemos esquecer, que o princípio do discipulado, de viver o discipulado, de viver sob a orientação de Cristo, é entender a sua palavra e viver a sua palavra. Veja, há muitas coisas que são, que se leva do Evangelho, que se criou, e eu estou dizendo isso, eu falo com muito resguardo, porque eu creio no poder de Deus, eu sou testemunha do poder de Deus, da forma como Ele transformou a minha vida, mas há certas vivências do Evangelho que se apregoou. Por exemplo, nós estamos hoje num momento de mudança ou de novas frentes teológicas. Olha, estudiosos, homens e mulheres de Deus, no decorrer de quase 2000 anos, estudando, entendendo, mas agora sempre está se levantando um aqui e outro ali, dizendo, é preciso fazer uma releitura. E às vezes questionando aquilo que é fundamental, aquilo que não tem o que questionar. Mas em todo caso, se cria muita coisa. E aí o meu pastor, mentor, pastor Otávio, hoje na Glória, estava doente, enfermo, de um câncer que dominou seu corpo. À luz da medicina não tinha o que fazer, era apenas contar os dias. Evidente que nós nos sujeitamos ao poder de Deus. E querendo Ele, Deus pode fazer sim. Mas aparece uma pessoa e diz o seguinte, ei, que isso aqui não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Meus irmãos, nós cremos no poder de Deus. Mas se você não tiver autoridade de Deus para falar alguma coisa, não diga. Porque se criou esperança nas pessoas que mais ressentiam a sua falta, inclusive a sua esposa. Qual foi o fim? Deus o recolheu. E agora? Deus mentiu? Ou quem mentiu?
O princípio de viver o poder de Deus é ouvir a voz de Cristo e obedecer a voz de Cristo. E aonde é que está a voz de Cristo? Na sua palavra, no Evangelho revelado. Se a gente não viver em obediência ao teu Evangelho, todas as outras coisas vão ser duvidosas. Porque Paulo diz isso quando escreve aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a mensagem revelada por Cristo, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, diante dos fatos da vida, o que é que nós devemos fazer? A pergunta é: o que Jesus orienta? E como eu sei o que Jesus orienta? Na sua palavra. E quando eu coloco em prática a sua palavra, então o poder de Deus se manifesta. E aí faz coisas que você não imagina, mas porque é Ele e para a glória dEle. Então nós precisamos viver nas regras de Cristo. E ontem um irmão me manda um vídeo sobre um debate interessante, muito bom, eu estou assistindo aos poucos porque ele é bem longo. E um teólogo faz um questionamento, eu falei, puxa, é uma coisa tão básica, mas a gente nunca pensa. Ele diz assim, olha, Deus, prestem atenção nisso, meus irmãos, Deus te aceita como você é, mas não quer você do jeito que você é. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Alguém disse, não, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Eu tenho certeza que Ele te ama do jeito que você é. Porque Ele mesmo se manifestou em carne e se deu em morte de cruz, para que pudesse abrir para a sua vida um caminho da salvação. Mas Ele não te quer do jeito que você é. Porque se Ele te quisesse do jeito que você é, Ele não pregava para você se arrepender, para você negar-se a si mesmo, para você se converter, para você apresentar novidade de vida, para você ser uma nova criatura. Então Deus tem sim, olha, eu amo você, e por isso eu me dei, por isso eu me fiz homem, por isso eu fui até a morte de cruz, para que você pudesse receber um caminho aberto a Deus e obter salvação. Mas olha, eu quero para você a estatura de Cristo, o caráter de Cristo. Então, arrependa-se, converta-se, transforme-se, mude a sua mente, muda a forma de ver, apresente novidade de vida. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Então, às vezes, nós deixamos com que o contexto do cristianismo ganhe formatos que o nosso próprio coração nos leva, às vezes, a confirmar coisas que a palavra não diz. Quando dizemos para alguém, não, fique tranquilo, Deus te ama a si mesmo. Esta é uma verdade, mas Ele não te quer assim. Então, quando eu chego ali para o menino que está na rua, drogado, está lá largado, que abandonou a família, que está na criminalidade, e eu converso sobre Deus, ele fala, Deus me ama. Eu falo, eu tenho certeza que Ele te ama, mas eu também tenho certeza que Ele não quer você do jeito que você está. Consegue entender, meus irmãos? Então nós não podemos ter, por exemplo, hábitos, costumes, práticas contrárias à vontade de Deus, sob essa desculpa de que Deus me ama assim como eu sou. Ele me ama como eu sou, a ponto de dar a sua própria vida por mim, mas Ele é poderoso para transformar a minha vida, porque Ele deu o teu Espírito para me convencer do juízo do pecado e da justiça. Ele me deu o seu Espírito que me santifica, Ele deu a sua palavra que me orienta, Ele deu o caminho que me transforma, e Ele é poderoso o suficiente para me transformar. Amém, meus irmãos? Então eles estão lá, a obediência à palavra de Deus. O que é que eles acontecem? Eles obedecem à palavra de Deus. E quando eles obedecem à palavra de Deus, eles percebem, eu estou curado. Eu estou curado. Pensa bem, meus irmãos, vamos transformar isso numa prática aqui para nós. Qualquer que seja a situação, de uma maneira geral, se nós expressamos e devemos expressar em nós a glória de Deus, porque quando estamos em Cristo, nova criatura somos.
e Ele, de glória em glória, vai nos levando à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos caminhando para retomar aquilo que é o projeto original de Deus. Então nós temos que apresentar. E quando nós olhamos assim, puxa, a minha vida familiar não vai bem, a minha vida social não vai bem, a minha vida não vai bem, eu tenho hábitos e vícios que não são adequados, mas eu começo a olhar a palavra de Deus, eu começo a entender a palavra de Deus, eu começo a obedecer a palavra de Deus, eu começo a orar, eu começo a falar com Deus, eu começo a exercer a minha vida, então eu estou em obediência a Cristo. Aí quando você se dá conta, você diz, eu estou curado. O meu relacionamento melhorou, a minha vida social melhorou, a minha forma de lidar com as pessoas melhorou. E por que melhorou? Porque você ouviu a voz de Deus e começou a praticar a voz de Deus. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus passa pela sua palavra, não há como. Eu sei que Deus pode fazer coisas maravilhosas, como Ele faz, mas passa pela sua palavra. E apenas um deu glória a Deus. Versos 15 e 16. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Esse era do pentecostal. Era ou não era? Esse deve, quando, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu estou imaginando. Mas por quê? Imagina a alegria desse homem. Imagina a alegria dele. Meu Deus, eu estava com uma doença que me afastou do convívio familiar, do convívio social, é uma sentença de morte, e agora eu estou curado. Imagina a alegria desse homem. Então ele voltou para dar glória a Deus. E ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. O comentário bíblico, eu tenho um comentário bíblico online, eu só estou dizendo isso porque foi lá que eu vi a frase, e eu gostei muito dela. Ele diz assim, o comentarista lá, ele diz, é mais fácil encontrar fé do que gratidão. É mais fácil encontrar fé do que gratidão. E eu busquei, eu falei, puxa, a gratidão é algo que nós falamos de maneira recorrente. É um termo que aparece de uma forma recorrente nas frases de autoajuda, que aparece nas frases de efeito. Mas o que é a gratidão? O que é a gratidão na vida, na prática da vida? Então eu tomei a liberdade de contextualizar alguns significados para sintetizar que gratidão é um sentimento de reconhecimento e de grande emoção por saber que alguém fez alguma coisa por mim. É como uma dívida que não se pode pagar com recursos materiais, mas que eu quisesse de qualquer modo que a pessoa entendesse esse sentimento e esta emoção por aquilo que ela fez pela minha vida. Você já imaginou? Você é capaz de, com algum recurso deste mundo, pagar para sua mãe o que ela foi para você, ou o que ela é para você? A não ser algumas relações que estejam fora do padrão de Deus, né? Do padrão normal, vamos chamar assim. Mas dentro de um padrão normal, não tem uma relação neste mundo que possa chegar mais próxima da relação com Deus do que a relação de mãe e filho. De gerar, de dar a vida, de cuidar. Lembro que eu tive muitos embates com a minha filha adolescente, que às vezes ela chegava no embate com a mãe, né? Adolescente às vezes é intransigente, aí queria que eu entrasse como juiz na situação. E eu entrava. E defendia a mãe. Nunca deixei de defender a mãe. Mas você não está vendo. Eu falei, não. O que eu estou vendo é que ela te gerou. Que você está na idade que está, com saúde que está, porque ela esteve na sua vida. Porque trocou a fralda, porque alimentou, porque vacinou, porque levou no médico, porque alimentou direitinho, porque conduziu para a escola, porque arrumou seu material, porque viu sua lição. Então não há nada que possa superar isso daí, não. Então sempre fui firme nisso. Há algum dinheiro que possa pagar isso? A manifestação da gratidão é algo muito singular, muito especial. E ela precisa, inclusive, aparecer na nossa vida devocional.
E ali nós temos algumas questões de entendimento dentro da vida cristã, porque nós falamos, olha, nós temos que amar incondicionalmente, como Jesus amou. E amar incondicionalmente é uma base, é verdade. Nós não fazemos nada para o outro esperando que ele vá dar alguma coisa em troca. Mas o sentir gratidão é daquele que recebe. Veja o que a própria palavra diz. Bom é render graças, olha os cânticos que tivemos aqui. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Irmãos, vamos ser francos, nós não temos não uma vida devocional nesse nível. Pode ser que alguns dos nossos irmãos tenham, mas nós não temos uma vida devocional desse nível, de acordar pela manhã e falar assim, Deus obrigado, porque estou de pé novamente, estou com saúde, e vou tomar meu café porque tem alimento, e vou trabalhar porque eu tenho aonde ganhar o meu pão. Vamos ser sinceros, a gente não faz isso. Mas acorda com dor. Acorda com muita dor. Se você não fala, Deus tenha misericórdia, Senhor. Não é verdade, meus irmãos? A gente lembra mais na hora da dor, é verdade. Mas a gratidão é um elemento fundamental. E a palavra de Deus diz isso, olha, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E é importante entender que a ingratidão é fruto do pecado. Veja o que Paulo diz em Romanos. Porque ele está falando do povo que vivia no pecado, literalmente no pecado. E ele diz assim, ó, porque tendo conhecimento de Deus, ele vai falar que Deus se revelou das maneiras de que nenhuma pessoa do mundo possa dizer que não tem conhecimento de Deus. E ele diz assim, olha, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ou seja, observe alguns benefícios de um coração grato e por que a Bíblia fala tanto em ser grato, em apresentar gratidão. Um coração que apresenta gratidão traz esperança, diminui o egocentrismo, aquela coisa do eu quero, eu posso, eu preciso. Sabe quando Jesus diz, você quer vir após mim, negue-se a si mesmo? Então, negar-se a si mesmo, quem tem um coração grato não tem dificuldade para abrir mão do seu eu. Melhora os relacionamentos, porque você olha para o outro sempre sabendo que ele é uma bênção na sua vida de alguma maneira. Reduz o apego aos bens materiais, fortalece a vida espiritual e permite que se dê glória a Deus de coração. Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos como seu povo, na Igreja Batista em Brasilândia, neste lugar do mundo que o Senhor nos colocou, porque o Senhor nos deu vida, nos salvou em Cristo Jesus, nos deu recursos, Senhor, para termos um lugar tão adequado para nos juntarmos aqui, e nós temos esta liberdade de expressar a nossa fé, de falar do seu amor, e de voltar para a nossa casa depois de cultuar, louvar o teu santo nome, sentar à mesa com a nossa família, e comer um prato de comida junto com eles. Olha quanta coisa. Às vezes a gente fala, eu preciso ouvir a voz de Deus. E aí, uma vez um irmão falando, olha, eu estava andando na rua e eu bati um folhetim no meu pé, e eu vi, mas Deus falou tanto comigo. Eu falei, glória a Deus por isso, porque é um folhetim evangelístico, e está escrito palavra de Deus, palavra da Bíblia, ela vai falar com você, é Deus falando. Mas Deus se manifesta a todo momento. Deus está manifestando o seu amor a todo momento na sua vida. Se você abrir os olhos, você vai ver a presença de Deus em todo momento da sua vida. Em todo momento da sua vida. E nisso nós precisamos. Agora, o que dificulta a gratidão? E eu não vou falar, olha, nos nossos dias, porque evidentemente nos nossos dias é muito mais fácil de falar, mas eu entendo que cada época teve o seu problema, teve a sua dificuldade. Nós olhamos para os nossos dias e dizemos o seguinte, estamos nos fins dos tempos. Eu sei que estamos, porque a cada dia nós estamos caminhando para lá, Jesus já disse. Mas e quem viveu durante a Segunda Guerra Mundial dizia o quê?
E quem viveu a Primeira Guerra Mundial? E quem viveu a peste negra? Então, cada época teve a sua intensidade. Agora que o fim se aproxima, porque cada dia que passa vai se cumprindo o tempo de Deus. Mas olha, pelo menos nos nossos dias, esses 2 pontos se ressaltam muito. Primeiro, o senso de direito. Isso impede muito o coração de expressar gratidão. Achar que tudo que você recebe é uma obrigação de quem lhe deu. Achar que tudo que é feito para você. Certa ocasião, eu vi uma situação que eu fiquei estarrecido e os irmãos vão se estarrecer também. Uma adolescente brigando com a sua mãe e com seu pai, extremamente rebelde, e ela falou essa frase: vocês me colocaram no mundo, tem que dar o que eu preciso. Você já imaginou? Já imaginou você, pai e mãe, ouvir uma coisa dessa? O senso de direito. Nós estamos vivendo hoje, tudo é direito, tudo é meu direito, tudo é meu direito, tudo é meu direito, não tenho mais dever, não tenho mais obrigação. Gente, nós falamos dos direitos das minorias, e eu defendo isso, que todas as pessoas precisam ter seu espaço, ter sua liberdade. Mas Jesus expressou da melhor forma possível aquilo que é minoria de fato, que é a sua singularidade, é o direito de ser você. E às vezes pequenos grupos querem falar como se fosse a verdade para o mundo todo. Tem que lutar pelo seu direito, eu sei que tem. Eu louvo a Deus hoje de ver mulheres narrando futebol, mulheres apitando em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Isso é uma questão de ter direito de usar espaço. Mas não se confunda com funções. Eu não nasci para ser mãe. E a minha mulher não nasceu para ser pai. E eu não vou exercer maternidade. Ela não vai exercer paternidade. Porque esse é um dom da mulher. Isso é um dom do homem. E não tem lei que faça mudar isso. Porque isso veio da criação. Isso veio de Deus. Uma coisa é eu ter direito de exercer. Poxa, a mulher sabe dirigir, por que não pode dirigir? Tem que dirigir. Sabe conduzir uma empresa, conduz uma empresa. Sabe governar o país, governa o país. Amém por isso. Mas as funções precisam ser respeitadas, porque foi Deus quem fez. Então esse senso de direito, às vezes, não permite que um coração seja grato. O senso de mérito. Eu mereço. Não há motivos para gratidão. Uma frase, irmãos, que, meu Deus, o quanto eu ouvi essa frase. Vida corporativa, eu estou concluindo, meus irmãos, mas vida corporativa, né? Um professor me falou uma vez, isso aqui é gaiola de ouro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque as pessoas que trabalham e que vão exercendo funções na empresa e crescendo e ganhando cargos, aquilo vai criando uma gaiola de ouro, porque é tudo muito bonito, é tudo muito cheio de requinte, tudo muito cheio de coisas, mas vai se prendendo. E aí muitas vezes as pessoas batem no peito e dizem o seguinte: eu cheguei até aqui porque eu trabalhei, porque pelos meus próprios esforços. Mentira! Ninguém de nós consegue dar um passo se não existir um outro na nossa vida. Primeiro porque para nascer eu preciso de 2. Alguém nasceu aqui sozinho? Alguém foi gerado do nada? E para eu conseguir sobreviver eu preciso de cuidados. Alguém precisa me alimentar, alguém precisa cuidar de mim. Alguém precisa me matricular na escola. Ah, mas eu estou na escola, mas para aprender eu preciso de alguém que ensine. Para eu ir de um lugar para o outro, eu preciso do ônibus, eu preciso do pessoal que está trabalhando, entendendo a estrutura, da dinâmica da cidade, para pôr os ônibus, os motoristas, para que eu possa chegar no ponto, o ônibus parar, eu subir e até onde eu preciso. Como é que eu cheguei aqui porque eu cheguei? Ninguém é capaz, irmãos. Nós nos completamos no outro. Nós nos completamos no outro, amém? Quando alguém diz assim, o Aguinaldo, não estou dizendo aqui por minha conta, tá? Vocês perguntem para minha esposa depois, à noite ela vai estar aí. Mas fala assim, o Aguinaldo é um bom marido. Por que eu sou um bom marido? Porque eu tenho uma esposa. O Aguinaldo é um bom pai. Por que eu sou um pai? Porque eu tenho filhos. O Aguinaldo é um bom irmão. Por que é um bom irmão? Porque tem irmãos. Ninguém é sozinho, meus irmãos. Então esse senso de direito, esse senso de mérito, impede. E agora, ponto. Tudo
tudo quanto recebemos, nada foi por direito ou por merecimento. Tudo que recebemos de Deus foi por sua misericórdia, por seu amor e por sua bondade, e a isso chamamos graça. Amém? Quando você diz graças a Deus, lembre-se que o amor, a misericórdia e a bondade de Deus foi derramado sobre a sua vida e por Ele. E Jesus vai dizer, mas não eram 10 os que foram curados? O verso 17, mas não eram 10, o desprezado samaritano foi quem manifestou a sua gratidão em alta voz e se prostrando aos pés de Jesus. Porque Jesus aqui, ele trabalha com um ponto muito interessante. Os judeus eram extremamente religiosos e cumpridores das leis, mas não expressavam no coração a verdadeira fé, a verdadeira ligação, a verdadeira religião, que é expressar humildade, amor, gratidão. Eu posso vir à igreja de manhã, de tarde, todos os dias. Eu posso orar de manhã, ao meio-dia e ao entardecer, como regra de vida religiosa. Mas se isso não redundar em amor, em gratidão, em humildade, em amor ao próximo, é uma religião inócua. Por isso que Jesus fala, mas só esse aí que voltou, só esse. Então Jesus observa a essência, o que vem do coração e não o que se apresenta externamente. Certa ocasião eu estava no mercado, uma mulher, uma senhorinha da Congregação Cristã do Brasil. Eu já defini que era da congregação pelo jeitinho dela, mas eu já tinha visto ela lá na congregação. E ela parou assim do nada, começou a conversar comigo, falou assim, meu senhor, ela usou, né? Uma coisa assim, né? Chamar meu senhor dá um... mas ela falou, meu senhor, Deus é contigo, Jesus te ama. Se um dia você quiser visitar a nossa igreja, vá lá. Não sabia, né? Que eu sou cristão, que eu sou servo de Deus, mas ela estava lá expressando. E ela falou o seguinte, se não for na nossa, vá, mas procure a Deus. Que coisa boa, né? De ver alguém, de se preocupar que você esteja no caminho de Deus. Ela podia falar, olha eu aqui, eu me visto certinho, veja que eu não olho para o lado, veja que eu não mexo nisso, veja que eu não falo aquilo. Não, não era nos códigos da religião, era no amor que se expressou da sua preocupação em me ver lá, ao lado dela, escolhendo frutas na área de sacolão do mercado, e ela expressar o amor de Deus. Gente, dá uma vontade de chorar essas coisas, não dá? É muito emocionante, dá vontade de apertar aquela velhinha assim. Aí eu agradeci, falei, já estou no caminho de Deus, ela falou, Deus seja louvado, e foi embora. Que coisa maravilhosa isso, né? A essência daquilo que está em nós, meus irmãos. Curado, finalmente, verso do 17. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. O samaritano recebeu a manifestação da graça de Deus, que o curou daquela lepra, e pelo seu coração grato demonstrou a fé genuína em Deus. Pelo seu coração grato demonstrou a sua fé. O ponto importante de lembrarmos aqui, os 10 foram curados, amém? Para quanto tempo duraria aquela cura? Até a morte deles. Há bênçãos que são temporárias, viu? Há bênçãos que são só para um momento. Você está na rua, fecha o tempo, você está sem guarda-chuva, ai Deus, permita que não chova agora. E o Senhor fecha ali, não chove. É até o tempo de você chegar em casa, foi uma bênção para aquele momento. A cura daqueles homens durou até a morte. Muitas vezes Jesus cura, entrega muitas coisas que nós pedimos dele, mas é tudo para esse tempo. A diferença daquele que voltou com um coração grato, deu glória a Deus e se prostrou, e Jesus olhou sua fé e diz, a tua fé te salvou. Jesus diz o seguinte, você recebeu uma cura para este tempo e para a eternidade, porque a tua fé te salvou e é para sempre. Não é por mérito,
Não é por merecimento, é pela graça de Deus em Cristo Jesus que nós recebemos a salvação e a vida eterna. Por isso, quando, irmãos, buscarmos a Deus, veja se você só busca bênçãos temporárias ou se você almeja a vida eterna. Nós temos que caminhar sempre nessa esperança. Essa é a nossa principal esperança. O que será do meu dia amanhã? Não sei. Eu fazia tantos planos com o meu irmão, de a gente fazer coisas juntos, nunca tiramos nada do papel. Mas não podemos fazer mais. O tempo se encerrou para ele. O ano que passou, ele foi recolhido pelo Senhor. Não podemos fazer mais nada. Eu não sei qual é o meu tempo, nem você sabe o seu. Por isso nós devemos almejar muito mais do que as bênçãos temporárias, é almejar a vida eterna com Cristo, a vida eterna na presença de Deus. Assim como os 10 leprosos, muitos creem em Deus apenas para este tempo. Mas benditos sejam aqueles que creem para a vida eterna. Agora, Hebreus diz assim, o autor de Hebreus, mas agora desejam uma pátria superior. Ele está falando dos heróis da fé, daqueles que viveram e que não viram muitas promessas cumpridas, porque muitos ansiavam por Cristo e não viram Cristo. Nós falamos de Cristo que veio, mas os profetas que falaram de Cristo não viram o Cristo. E aí o autor de Hebreus diz assim, mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Você já imaginou isso, meus irmãos? Nós estamos aqui peregrinos neste tempo, mas sabendo que o nosso Deus já tem preparado para nós o nosso lugar para a habitação eterna. É maravilhoso isso, olha lá. Mas agora desejo uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade, para mim e para você. Amém? Concluindo, a lepra causava profundas marcas para toda a vida, destruía os relacionamentos familiares, sociais, e era uma sentença de morte. Pessoa com lepra, separa do convívio familiar, separa do convívio social, vai viver separado e carrega uma sentença de morte. Naquela época, hoje, graças a Deus, não é assim. Jesus, nesse encontro com os leprosos, revela o caráter gracioso de Deus ao se compadecer e curar aquele homem. A gratidão daquele desprezado estrangeiro ao receber o favor de Deus revelou a sua fé genuína e a sua fé lhe conferiu salvação. O pecado, meus irmãos, é a lepra da humanidade. O pecado é viver distante de Deus, é negar a Deus, é ferir a santidade de Deus quando nós agimos de forma contrária à sua vontade, desde um pequeno ato até os maiores atos. O pecado é a negação de Deus. Cada vez que nós sabemos que alguma coisa ofende a santidade de Deus, e ainda assim cedemos à vontade da carne e fazemos, nós ofendemos a santidade de Deus. Isso é sinal da lepra, do pecado. Jesus é a manifestação graciosa de Deus para todo aquele que crê, que quer ser curado desse mal e receber a vida eterna. E para receber esta cura, é preciso olhar para Jesus, crer em Jesus, ouvir a sua palavra e obedecer a sua palavra. Amém? O caminho que nos leva a Deus é o Evangelho de Jesus. E a gratidão é a demonstração da nossa fé e do reconhecimento particular e público do grande amor de Deus derramado sobre nós pelo sacrifício de Cristo. Então, mais do que as bênçãos temporárias, talvez você precise de um emprego, de uma solução para a sua vida financeira, de uma solução para a sua vida conjugal, de uma solução para o seu relacionamento familiar. Em todas estas coisas eu creio que Deus te assiste e pode fazer agora. Mas não deixe de ansiar a bênção eterna com Deus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos revelou no Evangelho de Lucas, mostrando este momento em que o Senhor tem um encontro com estas pessoas adoentadas, separadas, ó Deus, do convívio familiar e social, carregando em si uma sentença de morte.
Mas o Senhor, com tua misericórdia, com tua graça, com tua bondade, os curou, os restaurou, Senhor. Mas apenas um demonstrou fé, e a fé que lhe conferiu a vida eterna. Deus eterno, nos ensina, Pai, a cada dia manifestar na nossa vida a gratidão que temos com o Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor nos alcançou pela sua graça, sem que merecêssemos, Deus, sem que tivéssemos nenhum mérito com isso, porque simplesmente o Senhor nos amou e o Senhor nos ama, Senhor. Nos ensina, Pai, a expressar gratidão para as pessoas que estão ao nosso redor, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos familiares, aqueles que muitas vezes, ó Deus, nós o rejeitamos por seu comportamento, mas que muitas vezes estendeu a sua mão em nosso favor. Ensina-nos, Pai, a ser grato pela chuva que vem no tempo certo, pelo sol que vem no tempo certo, pelas flores, pelos frutos que vêm no seu tempo, porque o Senhor estabeleceu uma ordem no tempo para que não nos faltasse nada que é essencial à vida. Ó Senhor, nos ensina a sermos, ó Deus, gratos por sermos o seu povo, e não por merecimento, porque o Senhor nos uniu no amor de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo, e que esta palavra, Deus, possa ecoar nos nossos corações, e nos ensinar a manifestar a cada dia, em cada momento, a presença deste amor tão gracioso e grandioso que habita em nós, Pai. Muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.